Voltamos ao vivo, diretamente do Alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura para todo o nosso litoral. Você não pode perder, já avisamos no início do programa, né, sobre esse caso que está dando repercussão estadual e daqui a pouquinho vai dar repercussão nacional também. Pode ter certeza sobre as duas crianças que morreram no Hospital Ruth Cardoso em menos de 24 horas. Né, foi ali realmente um caso atípico, não é normal, tem que investigar mesmo, né, a conduta ali, desde o atendimento, desde a primeira situação ali que foi levada as crianças, depois foram liberados para ir para casa, voltaram, passaram mal, enfim, e depois acabaram falecendo. Então esse caso aí tem que haver uma investigação, não pode deixar aí encoberto de maneira alguma. Alguma coisa aconteceu, né? Agora, se foi culpa ou não, isso quem vai decidir realmente vai ser um inquérito policial aí com a justiça, não é verdade? Agora 10h51, hoje Direito Trabalhista, com a doutora Nicole Fontana. Participe com a gente, 3360-1101. Tem pergunta já do nosso telespectador? Vamos lá então. Aqui, Letícia, obrigado pela sua audiência. Olá, bom dia. Trabalhei um ano na empresa e me dispensaram, doutora, sem nenhuma causa. Quais são os meus direitos, doutora? Bom, vamos lá, Letícia, desculpa. Eu acredito que essa seja uma dispensa normal, né? Sem justa causa, você vai receber o saldo de salários, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, vai ter direito ao saque do fundo de garantia e multa de 40% e as guias para habilitação no seguro-desemprego. Aí, se você vai ter direito ao seguro-desemprego, aí precisa ver os requisitos, né? Se já retirou o seguro-desemprego alguma vez, mas, em regra, são essas verbas. Muito bem, agora 10h52, mais perguntas. Bom dia, doutora Nicole, bom dia, Adilson. Adilson, eu comecei num serviço agora e meu patrão não quer assinar minha carteira. Ele quer que eu seja no caso aqui, colocou aqui CNPJ. Está certo isso, doutora? Bom, vamos lá, Adilson. A gente está observando essa situação muito comum em algumas empresas. Isso é uma forma da empresa não criar um vínculo empregatício com esse trabalhador, né? Se livrar das obrigações trabalhistas. Dependendo da situação, se for para um serviço específico, né? Um contrato de prestação de serviços, não há problema. Agora, o que a gente observa muito são trabalhadores que preenchem todas as características do vínculo de emprego, são subordinados, cumprem horário, utilizam uniforme, comparecem todos os dias, né? Não é um trabalho eventual, não é um serviço específico. Eles serem obrigados a abrirem um CNPJ e trabalhar dessa forma, né, sem um vínculo. Nesse caso, isso é prejudicial para o trabalhador, principalmente se a gente está falando de construção civil ou de atividades que envolvem riscos. A gente não sabe se esse trabalhador vai contribuir por conta própria para o INSS, então, caso ele sofra algum acidente de trabalho, também fica numa situação complicada. Então, só para destacar, caso seja um serviço pontual, para um serviço específico, não há problema. Agora, caso seja um empregado, ele fica prejudicado. Muito bem, 10h53. Tem mais participação do nosso telespectador nessa manhã de terça-feira. Pedro, obrigado, Pedro. Adilson, eu fui mandado embora. Qual é o prazo para o meu patrão fazer o acerto trabalhista, o famoso acerto de conta, né, doutor? Isso, o pagamento da rescisão. O pagamento da rescisão deve ser feito em até 10 dias após a extinção do vínculo. Após esse prazo, incide uma multa, que é equivalente a um salário do trabalhador. Então, nesse prazo de 10 dias, após a extinção do vínculo, deve ser feito o pagamento. Passando esse prazo, a doutora, por exemplo, passou aí no 10º dia, 11º dia e não foi feito o acerto. Qual o procedimento que o trabalhador tem que ter perante a empresa, doutor? De imediato já comunicar, já questionar. O que ocorre é que muito dificilmente essa empresa vai pagar a multa por conta própria. Então, se o trabalhador insistir no pagamento dessa multa, ele vai ter que buscar judicialmente. Perfeito. Então, olha, preste atenção, porque direitos tem e bastante. Você tem que fazer valer esses direitos, né, do trabalhador. Tem mais perguntas aqui no nosso dia de terça-feira. Bom dia, doutora. Em caso de morte, doutora, do trabalhador, como deve ser feita a rescisão, doutora? E quem recebe isso?
Certo. Adilson, em caso de morte do trabalhador, o contrato de trabalho é extinto como se fosse uma demissão por justa causa. Então, todos os direitos de uma demissão por justa causa são os direitos que serão pagos aos dependentes. E, nesse caso, serão pagos aos dependentes habilitados na Previdência Social. Sejam filhos, sejam esposa, sejam ascendentes, né, que são os pais. E caso não haja nenhum dependente habilitado, caso a empresa não tenha contato de alguém para receber esses valores da rescisão, e para ela se exonerar de alguma multa, né, de deixar de pagar isso, ela pode ingressar em juízo e fazer o pagamento em juízo desses valores da rescisão. A pessoa que recebe, por exemplo, faleceu o esposo, a doutora estava trabalhando, faleceu, enfim, quem recebe a rescisão de imediato, a primeira pessoa seria a esposa? É a esposa. Com certeza essa pessoa vai ser a que está constando como dependente perante a Previdência Social. Perfeito, 10 horas e 55 minutos. Tem mais pergunta do nosso telespectador para você acompanhar com a gente o programa A Hora do Povo de hoje. Raíssa, bom dia, obrigado. Adilson e doutora, se eu trabalho nos feriados e não ganho folga outro dia, como devo receber, doutora? Está aí uma dúvida do trabalhador. Raíssa, caso não haja uma compensação desse feriado, né, você não ganhe a folga no outro dia, o pagamento deve ocorrer em dobro. Então, é uma falta, né, que a empresa comete, né, ao manter esse trabalhador sem uma compensação, mas nesse caso ela deve fazer o pagamento em dobro. Tem uma pergunta aqui, doutora, do Rogério, enviou aqui no 984-24-8870, dizendo assim: bom dia, Adilson, bom dia, doutora. Trabalhei a vida toda de empregado, estou querendo abrir o meu próprio negócio. Quais são os procedimentos, doutora, para mim abrir o meu MEI, que é ser micro, né, empreendedor individual? Certo, é o Rogério, né? Rogério, depende muito do tipo de atividade que tu exerce, mas assim, maiores informações sobre isso tu pode buscar lá no portal do empreendedor, do microempreendedor, onde é um site que é super intuitivo, você vai encontrar diversas informações, inclusive já para a abertura do CNPJ. Mas é importante, doutora, ou é necessário a contratação para abrir uma empresa, doutora? É importante ali uma assessoria jurídica ali de um advogado, doutora, ou não tem essa necessidade imediata? De imediato não há necessidade. O que esse empresário pode buscar também é uma assessoria de um contador, nesse caso para abrir o CNPJ, e também de um advogado para esclarecer eventuais dúvidas, ou se ele tiver contratação de funcionários, né, de outro pessoal, para dar início a essa atividade. Perfeito, mas o ideal também, né, doutora, é sempre que a pessoa vai sair do seu trabalho, ali que ganha o seu salário no final do mês, tem os direitos garantidos ali como férias, décimo e tudo mais, no final do ano, né, ter a certeza, né, doutora, desse ramo que vai ingressar, né, pés no chão, porque muitos acabam não dando certo, né, doutora, e daí é uma frustração tremenda, não é? Isso, com certeza. 10 horas e 58 minutos, tem mais uma pergunta para a doutora Nicole nessa manhã. Bom dia, Adilson, bom dia, doutora. Eu sou motoboy e me acidentei fazendo uma entrega. A empresa tem que me pagar o conserto da moto ou ela não é obrigada, doutora? Nesse caso, depende se esse trabalhador é um funcionário dessa empresa ou se ele somente prestava serviço. E também é preciso avaliar como ocorreu esse acidente, né? Um acidente de trânsito. Se esse motoboy deu causa ao acidente, ou seja, ele dirigiu de forma imprudente e causou esse acidente, não é possível responsabilizar a empresa, certo? Então, é uma situação que precisa ser analisada mais a fundo para dizer se a empresa tem responsabilidade ou não. Perfeito, 10h59. Vou agradecendo a participação da doutora Nicole nesta manhã de terça-feira. Obrigado, doutora, por ter vindo e aguardo uma próxima ocasião aqui. Até a próxima. Muito bem, nós vamos rapidinho a breve intervalo comercial e já voltamos com o programa A Hora do Povo para você. Fique ligado com a gente.